A alma da vila se nutre da vida alheia, boca do povo faminta de maldizer, pedaços pelos becos, pela rua, nos cantos, por toda parte, comendo reputação. Holanda Guimarães, romance Chibé. Olá, este é o podcast Poeticidades, eu sou o professor e escritor Giovanni Bello. Este programa foi selecionado no edital Preamar de Cultura e Arte e tem o apoio da Secult Pará. Você pode acompanhar o podcast pelo Spotify, pelo YouTube e trechos também no Instagram Giovanni Bello _. O podcast Poeticidades pretende romper com as invisibilidades em torno da produção poética de autores e autoras das cidades da região do Guamá, interior do estado do Pará. Sabemos que os relatos acadêmicos, a crítica literária e também os currículos escolares nem sempre enxergam a produção literária paraense, sobretudo a que vem do interior. Além disso, os leitores não têm acesso a programas que gerem interesses pela literatura local. E a literatura se constitui, sim, o lugar das multiculturalidades, das vivências e das identidades amazônicas. Esse nome, Poeticidades, evoca a ideia do poético e do lugar de onde partem essas vozes do interior do estado. Castanhal, Vigia, São Domingos do Capim, Santa Maria do Pará. A literatura destes autores também traduz os saberes, as lutas sociais, as tradições orais e as memórias. Neste primeiro encontro, vocês ouviram, lendo um trecho do romance Chibé, o professor, escritor e doutor em estudos literários José Vitor Neto, que eu chamo aqui amavelmente de Zé. Olá, meu amigo Zé Vitor. Queria que você se apresentasse para a gente e falasse um pouco da sua relação com o autor Holanda Guimarães e a obra Chibé. Bom, olá a todos. Agradeço o convite para estar aqui falando um pouquinho sobre a obra do Holanda Guimarães. Eu sou professor do Instituto Federal do Pará, Campus Castanhal. Sou membro do grupo de pesquisa LICT, também do Campus Castanhal. E sou imortal da Academia Castanhalense de Letras, né, com muito orgulho, muita satisfação. Uma agremiação que vem fazendo uma história muito bonita na cidade. E minha relação com a Holanda, né? Eu diria que é uma relação de pesquisador, mas também de profundo admirador da pessoa, do jornalista, do advogado e depois juiz, né, e principalmente do escritor, né? Então, o Holanda Guimarães, tomei contato com a obra dele meio que por acaso em 2006. Começa aí essa história. O Holanda já tinha falecido em 2004. Trabalhando na Casa da Cultura, um evento voltado para a história de Castanhal, o aniversário da cidade, comentou-se muito de um escritor, né, muito polêmico, jornalista verborrágico, que enfrentava pessoas muito poderosas, tinha falecido alguns anos antes e tinha deixado uma obra literária sem igual, dentre a qual eu destaco, né, o romance Chibé, que foi o mais polêmico e o mais incendiário, digamos assim. Eu acho que essa é uma boa adjetivação para esse romance. Então, tomei conhecimento ali, mas só fui ter contato com a obra um pouco mais adiante. Fui professor da UFPA de estudos literários como substituto, e nessa ocasião eu comentei dos limites entre ficção e realidade, e acabei comentando sobre esse romance, e falando da vontade que eu tinha de ter contato. Nunca tinha visto esse romance, porque são pouquíssimos exemplares, hoje é uma raridade, o romance Chibé. Uma aluna guardou aquilo na memória e, passado alguns anos, né, essa aluna que hoje é uma grande amiga, uma excelente professora, Marta Carneiro, guardou a história desse romance polêmico. E aí, alguns anos depois, ela encontra entre os arquivos do pai dela uma cópia do romance. E aí me encontra na rua: Zé, tem uma coisa para ti. E aí me deu a cópia do Chibé, com a qual iniciei o trabalho de pesquisa. Isso já no ano de 2014. 2015 foi o primeiro artigo, 2016 entrei no doutorado, e aí nunca mais larguei a pesquisa do Holanda Guimarães, né? Então, venho trabalhando então
com esse objeto, mas também admirando esse grande escritor desde então. Então eu vejo, Zé, que os teus narrares e a tua história de vida, de alguma forma, já te trouxe essa presença do Holanda Guimarães e essa obra também como relíquia, né? E para a gente que é de Castanhal, esse programa Poeticidades que surge dentro dessa possibilidade da gente discutir essa aproximação entre a literatura do interior e as representações que a gente tem das cidades, dos espaços, das vivências. Pensar o Holanda Guimarães também é pensar uma cosmovisão sobre a cidade de Castanhal, sobre a vila de APU em especial, e a gente vai falar especialmente dessa vila aqui, claro, de maneira controversa, porque nós estamos falando de contradições que o Holanda trouxe, né, das fofocas, dos disse-me-disses, mas estamos falando também, sobretudo, de um olhar de quem conhece, de quem se aprofunda nessas vivências políticas, sociais, né, inclusive sobre os estados. Tem um trecho do romance que diz assim, ao falar dos portugueses que estão ali na vila do APU: seu Fonseca roubava no peso, aumentava na conta, sem mãos a medir. Então, o Chibé é um romance então, que traduz muitas vivências da década de 30. Do ponto de vista econômico, o sistema de aviamento, que é muito próprio da Amazônia, né, desde a borracha e também no interior do estado, nas vilas. Também tem o contexto da Revolução de 30, com a presença ali da política baratista, a vida dos caboclos no APU, a rixa entre a vila de APU e Castanhal. Então nós temos muitas questões importantes nessa representação sobre Castanhal. Mas nós temos denúncias também. Queria que tu dissesse um pouquinho para a gente, isso me motivou para que a gente tivesse esse diálogo aqui, quais são os alvos do Holanda Guimarães. Se ele escolhe sujeitos, se ele escolhe episódios, se a gente pudesse pensar, quais seriam esses alvos que a gente encontra no Chibé como crítica social? Então, eu diria que ele tem duas vertentes de crítica, né? Uma primeira vertente que seria mais do campo social, onde ele faz justamente essa denúncia do sistema de aviamento, da condição difícil de vida do caboclo apeuense e também do imigrante nordestino. A figura do imigrante está muito presente. Ele chega, inclusive, a caracterizar bem essas duas vertentes, esses dois sujeitos ali sociais dentro da vila do APU, a ponto de o documento, né, o romance ser um documento sociológico, histórico. Socioantropológico. Sim, com certeza. Então, ele denuncia essa exploração pelas oligarquias desses sujeitos que estão ali no campo, né, sujeitos à política de aviamento. O aviamento, para quem não sabe, é aquela política de escravidão pela dívida, né? O sujeito, ele chega sem nada naquela localidade, ele recebe mantimentos, ele recebe ferramentas e ele fica escravo dessa dívida que nunca é paga, porque os juros são altos. Aumenta. Exato. Então ele trabalha praticamente de graça, né, porque ele nunca consegue pagar essa dívida e nunca consegue se libertar disso. E esse comerciante explora no peso também, né? Também. Ainda tem corrupção no meio de todo esse processo. Sim. Então, ele denuncia, aí entra já essa segunda vertente de crítica, porque vem esse viés que eu mencionei primeiro, que seria um viés mais social, mas vem também um viés moral. A crítica ligada aos costumes, ligada, sobretudo, à hipocrisia, principalmente das elites apeuenses da época. Então ele vai pegar pessoas muito importantes da vila e vai colocar no romance, trocando os nomes dessas pessoas, e denunciar todos os casos ali de corrupção, de hipocrisia no sentido de defesa de uma moral ilibada, mas porém por baixo dos panos, né, na vida íntima, atos inclusive bastante polêmicos para a época, né, casos de adultério, relações homoafetivas, né. Hoje a gente já se relaciona melhor com isso, mas naquela época havia um preconceito muito grande ligado a essas questões. Então ele traz tudo isso à tona e desmascara pessoas que se colocavam como defensoras da moral e dos bons costumes, mas que tinham uma vida íntima bastante reprovável para os padrões de vivência da época. Então, escancarar as hipocrisias sociais,
também um destaque na literatura do Holanda Guimarães. Para a gente pensar o Chibé, ele foi publicado em 64, mas foi ambientado na década de 30. Exato. Essa década de 30, nós já falamos aqui do baratismo, né, que era um interventor, o Magalhães Barata, e nós falamos também, tínhamos aqui a Estrada de Ferro, a paisagem que faz parte ali do romance, também o Zé Nascimento, que é um personagem, é um maquinista. Então essa cena também da Estrada de Ferro, que marca inclusive como Maria Fumaça, a cidade de Castanhal, a vila de APU, para a gente é também muito importante. Mas o que interessa para o Holanda, me parece que é muito mais as relações que vão sendo constituídas ali. Daí eu te pergunto, o que a gente encontra naquele momento sobre o APU e que a gente poderia destacar? Não é? Porque há espaços que estão sendo representados, há pessoas que estão sendo representadas, e como tu falaste, os escândalos interessam ao Holanda Guimarães. Mas e que vila de APU é essa? Porque quem está nos ouvindo provavelmente pode não ser um morador da cidade de Castanhal, né? Então entender onde essa obra está situada e a qual cenário e pessoas ela se refere. Certo. Então, a vila do APU é hoje distrito do APU, né? Faz parte do município de Castanhal. É até hoje uma localidade com uma identidade cultural muito forte e muito definida, né? É um espaço à parte da cidade. Então, ela é cortada pelo rio APU. Foi o primeiro lugar onde chegou ali a ferrovia no município de Castanhal. Então, chegou primeiro a localidade do APU. E o APU até hoje conserva muito das suas características arquitetônicas, culturais. Muita coisa ainda pode ser reconhecida. Então, quem lê o romance hoje consegue identificar alguns desses lugares. Outros não. Por exemplo, tem prédios como igrejas que já não existem mais lá no mesmo local. Mas outros prédios, se você lê o romance, você consegue mapear o APU com muita facilidade. Mas ele não fala só da paisagem, digamos assim, da ocupação humana com prédios, etc., mas ele fala também dessa paisagem social. Ele traz muito da cultura do que era o APU daquela época, e aí sim a gente sente já uma mudança, né? A cultura ribeirinha em torno do rio, ela de uma certa forma já desapareceu um pouco mais. Era um rio navegável, era um rio que as pessoas utilizavam para lavar roupa. Eu acho que a prática de lavar roupa ainda tem um pouco, mas não é mais um rio navegável, de circulação de mercadorias, etc. Naquela época era. A gente tem também retrato de folguedos, de festas juninas, a prática do banho de cheiro, os mitos e lendas ligados também à água e à floresta, que tem a ver com esse contexto mais regional da Amazônia. Isso aparece, esse regionalismo amazônico aparece um pouco também na obra. Então, diria que ele trata, ele é um ótimo herdeiro da geração de 30 do romance. Esse movimento também, que é um modernismo, mas assentado também numa visão crítica da realidade, ali por influência também dos escritores nordestinos, sim, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos. Então ele está muito ainda influenciado por esse movimento, de algum modo. Sim. E assim, Zé, nós falávamos de escândalos, mas para falar de escândalos nós temos que falar também de personagens. E muitas vezes o próprio nome da obra, Chibé, faz alusão aí a um modo de comer muito simples, talvez desse caboclo, né? Mas a gente tem pessoas ali. Tu me falaste nas nossas conversas e também na tua tese, né, gente? O Zé Vitor produziu uma tese sobre o Holanda Guimarães na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e uma das elucubrações que tu fazes é justamente pensar esse Holanda que estabelece essa relação entre ficção e realidade, né? Um exímio, inclusive, né, analista, né, quase alguém que faz uma visão socioantropológica ali dos sujeitos amazônicos. Mas eu queria saber quem são alguns desses sujeitos. Como é essa aproximação dos habitantes do APU, esses sujeitos caboclos, com as pessoas reais da vila. Se tu puderes, inclusive, antecipar uma ou outra pessoa, né?
Certo, eu vou falar um pouquinho dessa fronteira entre realidade e ficção. Esse romance, ele, por conta dessa fronteira muito tênue, né, e o Holanda tinha consciência disso, né, ele diz no segundo livro dele, né, intitulado Cidade Perdida, ele fala um pouco da polêmica envolvendo o romance Chibé, e ele diz, realidade e ficção vivem em parede meia, né, é uma forma metafórica dele falar dessa fronteira muito tênue. Então, por conta dessa fronteira tênue, esse romance ele pode ser lido tanto como romance de formação, como romance histórico e também como roman à clé, né? O romance histórico, né, como tu bem colocaste, ele se passa na década de 30, está ali presentes nesse romance pessoas, né, personagens históricos com o nome real, no caso o Magalhães Barata, né, aparece, né, o Seu Santos, que era boticário aqui em Castanhal, farmacêutico, aparece com o nome real. Então há muito desse retrato da Revolução de 30, romance histórico. Romance de formação, a gente vai ver o personagem do Zé Nascimento, maquinista, evoluindo junto com o romance, né? E eu diria que, embora ele tenha um correspondente real, ele é um alter ego do próprio Holanda Guimarães nesse processo de evolução. Então a gente já começou a desvendar as pessoas aí. Uhum. Porque tu disseste que tem alguns personagens que, nessa relação da ficção com a realidade, ele mantém o nome. Uhum. Mas outros, então, ele muda o nome. Ele muda o nome, cria pseudônimos. Isso. Mas, embora ele mude, ele deixa pistas que permitem que o leitor atento consiga identificar de quem ele está falando. Se for uma pessoa conhecedora do contexto do APU, ela consegue mapear lugares, ela consegue estabelecer relações a partir das características dessas personagens e saber de quem ele está falando. Essa estratégia, ela visava, sobretudo, evitar retaliações no campo jurídico, né? Por exemplo, um processo. Sim. E ele entendia muito de direito, né? Muito. Muito. Embora na época que ele escreveu esse romance, era estudante ainda. Ele ainda não era nem estudante de direito. Era jornalista. Era jornalista. Mas ele trabalhou na Folha do Norte, né, com Paulo Maranhão, também atuou em várias revistas de circulação em Belém. Vi casos que ele atuou também em revistas como Nova Belém. Então, ele era um sujeito muito ligado e conectado com a intelectualidade também da cidade de Belém. Sim, o Holanda Guimarães ele foi fazer os estudos do chamado ginásio em Belém, porque aqui em Castanhal não tinha. Então o pessoal estudava só o que hoje para nós é o fundamental menor. No Cônego Leitão. Isso, no Cônego Leitão. Finalizando isso, a mãe foi com muita dificuldade para Belém, levou ele estudou, se eu não me engano, no Paz de Carvalho. E lá deu andamento aos seus estudos. Era uma pessoa muito esforçada, muito intelectualizada. O tempo livre dele era sempre na biblioteca, né, buscando cada vez mais conhecimento. E ele acaba ingressando no jornalismo muito cedo, né? Aos 17 anos, ele fundou aqui em Castanhal, que ele nunca perdeu contato com a cidade, ficava vindo nessas viagens de trem, fundou aqui em Castanhal o primeiro jornal de circulação periódica da cidade, né? Então esse jornal chamado de A Gazeta, ele foi um jornal bastante polêmico. Por conta disso também não durou muito, porque ele afrontava pessoas muito poderosas. E paralelamente a isso ele já estava na Folha do Norte. Então, e ele também teve engajamento político, né? Foi candidato a deputado. Sim. Ainda nessa questão da Folha do Norte, tu mencionaste o Paulo Maranhão, que era conhecido por enfrentar também... Pai do escritor Haroldo Maranhão, inclusive. Exato. E que enfrentava pessoas muito poderosas. Sim. A rixa dele com o Magalhães Barata, por exemplo, né, ficou muito conhecida. E também com outros políticos antecessores. O Holanda Guimarães, digamos que bebeu nessa fonte, e ele era bastante polêmico e bastante ousado, tanto no campo jornalístico, como já no campo político. Ele também ingressou na vida política, ele foi candidato diversas vezes a deputado estadual. Ele não chegou a se eleger, mas teve votações sempre muito expressivas, e chegou a ser candidato a prefeito de Castanhal. Né? Então não chegou a ser eleito, foi inclusive disputando a primeira eleição com o Paulo Titã, que é atual prefeito da cidade novamente.
Mas, então, o Holanda ingressa de uma forma, inclusive, folclórica nesse meio. Ele lançou a candidatura dele, não tinha recursos, e aí ficou famosa a campanha da carroça. Eles arrumaram uma carroça, colocaram o Holanda em cima com o microfone, com a caixa de som, e eles percorriam a cidade de carroça e ele fazia os comícios em cima da carroça, né? Então, havia um candidato que utilizava um caminhão, né? Ele fez até uma paródia brincando com isso, que lá fora era o caminhão e o tostão, e aqui era a carroça contra o caminhão e a carência contra o tostão, alguma coisa assim, né? Enfrentando candidatos muito mais amparados financeiramente. E ele sempre muito ousado, ele articulou campanhas políticas muito importantes aqui, que levaram à eleição de alguns candidatos, inclusive pelo MDB. Quem lembra do contexto da ditadura militar sabe que o MDB, no seu início, ele era um partido de oposição... Sim, revolucionário, inclusive. Isso. De oposição à Arena, né, que era o partido da situação, né, do regime militar. Ele fundou aqui em Castanhal, junto com seus correligionários, sobretudo o José Lopes Guimarães, primo dele, estava com ele nessa empreitada, fundou o MDB de Castanhal e lançou algumas candidaturas, chegando inclusive a eleger um dos prefeitos pelo MDB, no momento em que a ditadura estava no auge. Então a gente tem uma postura muito ousada sempre do Holanda. O nome Chibé para o romance não é à toa. Chibé, como você colocou, é esse alimento dos mais pobres. É com as classes mais subalternas que ele se solidariza. Se a gente for perceber no romance, ele está sempre atacando as elites e está sempre solidário e denunciando a exploração das classes subalternas. Então esse era o Holanda Guimarães. Também há uma influência dessa geração, na década de 30 até a década de 50, 60, do marxismo. E a gente sabe que a relação mais próxima dos intelectuais e essa identidade com os subalternos é muito própria desse movimento intelectual. Mas é justamente por isso que eu queria voltar aqui para o romance. É muito bom saber a história do Holanda, porque é só através dela que a gente pode conhecer a voz e entender principalmente como é que se pode fazer crítica literária sobre esse autor, como revisão da própria historiografia sobre ele. Mas a gente tem personagens, então, no Chibé, que são interessantes. O Zé Nascimento, né, talvez por isso a identidade com o romance de formação, porque ele tem uma curva muito interessante e uma evolução. Tem a Dona Belmira, né, e que é uma mulher arrogante, sobretudo envolvida também com adultério, né? Sim. A Diva, que é a filha, o Bernardo, o padre, os Mata-Mosquitos. Esses personagens são muito interessantes. Se a gente for mais a fundo, isso também está na tua tese, o Chibé, ele poderia ser considerado um roman clé. Tu citaste isso aqui, mas eu acho que vale muito a pena que a gente entenda por que é um roman clé. Porque a gente já está desvendando talvez um ponto-chave da obra do Holanda Guimarães. Fala um pouquinho para a gente disso. Então, o roman clé é um gênero que surgiu entre a França e a Espanha no século XVI. Ele se desenvolve no século XVII a partir das mãos de Madeleine de Scudéry, mas ele vai ter algumas vertentes, né? Uma vertente mais satírica e uma vertente mais amena. No surgimento ele surge mais satírico, pelas mãos de Madeleine de Scudéry ele se torna um pouco mais ameno, mas aí no século XVIII a gente no século XVIII a gente vai ter a questão da Revolução Francesa. Então ele foi altamente utilizado para combater as elites, para denunciar os escândalos morais envolvendo as pessoas da nobreza. Os reis, né, Luís XV e Luís XVI, foram retratados nesses romances, Maria Antonieta, romances que eram feitos clandestinamente, né, em forma de roman clé. E passando pelo século XIX, Balzac fez roman clé, né, isso atravessou o século XX, e o roman clé existe até os dias de hoje. É um gênero que ele entrou em decadência, digamos assim, no século XIX por conta da ascensão do romance ficcional, né, então passou a ser mal visto, mas nunca deixou de ser produzido. E o que é um roman clé propriamente? É um romance em que pessoas reais figuram como personagens ficcionais. Então o autor só muda o nome, coloca essas pessoas lá e conta geralmente todos os podres dessas pessoas, né? Abre o baú mesmo das intimidades e expõe isso. E o Holanda Guimarães
fez isso. E tem um jogo de enunciação bem interessante entre o leitor e o escritor, porque o roman à clef é o romance com uma chave. Então quem tem essa chave? Exatamente. Traduzindo do francês, roman à clef, romance à chave, ou romance com uma chave. Ter a chave de um roman à clef significa você conhecer a correspondência entre personagens reais, pessoas reais e personagens ficcionais. Uma pessoa que não conhece esse contexto, ela vai ler um roman à clef como quem lê uma obra de ficção. Mas uma pessoa que conheça minimamente, ela vai começando a entrar num jogo de decifração. E ela começa a identificar essas pessoas, e isso geralmente surge em forma de anotações no final do livro. Essas anotações com as correspondências entre pessoas reais e ficcionais é chamada de chave, né? Na época de Madeleine de Scudéry, por exemplo, havia a comercialização das chaves depois da publicação do romance. E as pessoas às vezes estavam mais interessadas na chave, porque há um apetite muito grande, inclusive até hoje, sobre a questão da polêmica, da fofoca, né? As pessoas gostam de saber da intimidade das outras. O roman à clef supria isso. E desvendar também o que os poderosos escondem, né, na sua vida privada. E acho interessante também de entender que esses são libelistas. Esses romances eles foram perseguidos. Né? Se a gente for olhar a paisagem da Europa, eles foram perseguidos a ponto de serem queimados em praça pública, né? Desses escritores de serem comercializados ali às escusas, né? Num comércio ilegal. E também aconteceu isso aqui com a Yolanda Guimarães. Fala pra gente mais ou menos essa história. Então, a questão dos libela são obras que eram difamatórias. O roman à clef se encaixava também nesse contexto. Na época da França pré-revolucionária, os romances eram impressos na Suíça, entravam clandestinamente na França e eram vendidos de forma secreta, né? Mas quando o autor era pego, ele era amarrado no pelourinho, era marcado a ferro, o romance era rasgado e queimado, e ele ia para a Bastilha passar uma temporada preso. De uma certa forma, houve um paralelo disso aqui. O Yolanda Guimarães retratou pessoas muito importantes, muito influentes no meio do APU. E aí, quando ele lançou o romance, foi automático assim, o reconhecimento dos leitores de quem ele estava falando. Então, por mais que não tivesse os nomes ali, ele muda sobrenomes de família, nomes próprios, mas ele deixou muitas pistas. Então, devido a essa polêmica, como ele não podia ser processado, porque não havia nenhum nome de uma pessoa que estava sendo difamada ali. Ele colocou nomes reais só de pessoas que ele não difamou, mas as pessoas que ele atacou, ele mudou os nomes. Não tinha como processar. Mas essas famílias retaliaram. Ele foi jurado de morte, ele teve que sair da cidade, né, por um tempo, passou um tempo isolado em Belém por conta disso, e todos os exemplares do Chibé aos quais essas famílias tiveram acesso foram destruídos. Então há relatos muito nebulosos dessa época. A gente não tem muita informação porque isso foi destruído, né? Mas há relatos de que as famílias rasgavam o romance, queimavam e tentavam destruir as cópias onde quer que elas soubessem que existia uma cópia do Chibé, a ponto de que hoje nós temos somente 6 exemplares conhecidos do romance. É provável que tenha mais exemplares escondidos por aí, porque quem tinha o Chibé escondia, e algumas pessoas não escondem. Dizia para ninguém. Não, e algumas pessoas escondem até hoje. Teve pessoas que durante a minha pesquisa foram entrevistadas por mim que disseram, olha, eu tenho aqui um exemplar, mas não conta para ninguém. Porque a polêmica até hoje é muito forte, mesmo mais de 50 anos depois do lançamento do livro, na Vila do APU. Algumas pessoas, inclusive, eu tive alguma dificuldade para entrevistar as pessoas mais antigas da vila, porque ainda paira esse ar de polêmica em torno desse romance. E de silenciamento também, né? Sim. Uma tentativa de apagamento da obra. E, Zé, dentre esses escândalos, a gente já falou de adultério, é o que acontece com a Diva, né, mas é o que acontece também com a Belmira. Nós tivemos ali casos que são de abuso sexual, é o caso dos mata-mosquitos. Temos o padre também, que tem muitos afilhados e deixando a entender que esses afilhados podem inclusive ser filhos do padre, porque bulina
as meninas na sacristia. Esses personagens seriam então pessoas reais. Para a gente encerrar esse nosso diálogo de hoje, lembrando que a gente continua num próximo programa, porque tem muita coisa para falar do Tibete, e a gente que é de Castanhal, e é imprescindível que esse programa chegue ao conhecimento de muitas pessoas para conhecer a Holanda e conhecer também a história da cidade. Queria que tu citasse pelo menos 2 pessoas para a gente encerrar esse nosso encontro aqui de hoje, que tu identificaste na tua investigação. Vi que você também foi um pouco de pesquisador detetive ali na Vila do APU, coletando as narrativas orais, fazendo os relacionamentos, porque tu não viveste, né? Então tu não conhecia a paisagem como as pessoas daquela época conheceram. E aí, o que tu desvendaste? Bom, então, sobre essa questão dos personagens. O romance é ambientado na década de 30, mas quando ele lança em 64, muitas dessas pessoas ainda estavam vivas. E hoje em dia é bastante difícil a gente fazer esse mapeamento. Mas algumas pessoas que conviveram com Holanda Guimarães e que conheciam também essas pessoas que ele retrata no romance, nos revelaram nas suas entrevistas quem era quem. E alguns desses personagens deram muito trabalho. Bom, há casos muito quentes, digamos assim, que são contados ali. Os personagens principais são Dona Belmira, né, que é uma portuguesa, que era esposa de Seu Fonseca. Seu Fonseca, tu já mencionaste que era um português desonesto, que roubava no peso, ele fez fortuna dessa forma. Belmira, esposa dele, era uma pessoa adúltera e desbocada, que mesmo em vida do marido, o traía com o padre, e depois que ele faleceu, que ela fica viúva, ela teve vários casos amorosos com vários homens, inclusive casados da Vila do APU. A filha, Diva, que tinha por volta de 16 anos no romance, uma moça muito bonita, encantadora, teve diversos casos amorosos também com homens casados da vila, e depois ela se casa com um português da Vila de Americano, né? E aí esse português da Vila de Americano, ele era homossexual, e ela pega ele no flagra com um dentista, né, que era amigo do casal inclusive, e ela larga o marido e volta para o APU já grávida, né, com a barriga ali pela boca, como diz o autor. Sim. E ele, nas palavras do autor, a partir daí virou quenga falada, parindo por ano um filho de cada cor. Ou seja, ela teve diversos maridos e diversos filhos com cada um desses maridos ou amantes. Então são coisas muito pesadas de se dizer, de uma família muito importante naquela época. O padre se enriqueceu também com o dinheiro da igreja e que tinha casos amorosos com as beatas, bulinava no confessionário, como tu disseste, e tinha diversos herdeiros, a ponto dele apadrinhar os herdeiros e já estar sendo padrinho de filho, né, e padrinho de neto e compadre de filho. Tamanha era a prole dele na Vila do APU. E o cartorário. O cartorário era um metido intelectual, extremamente vaidoso, mas sempre enfiava os pés pelas mãos e passava por ridículo. Então todas essas pessoas existiam. Todas. Só que ele muito bem disfarçou os nomes, mas deixou pistas para que elas pudessem ser identificadas. Bom, eu vou revelar a identidade de duas delas. E a gente deixa para o próximo programa mais algumas. Eu vou pegar talvez as menos polêmicas e deixar as Deixa mais... curiosidade para a gente. Sim, e quem quiser saber um pouco mais sobre o trabalho, eu recomendo a leitura da tese. Ela está disponível na internet. Como o título é muito grande, eu recomendo que só coloque no Google, né, Tibete, Holanda Guimarães, tese, que vocês vão encontrar com muita facilidade lá nos arquivos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Mas bem, duas pessoas. Eu posso mencionar o cartorário, porque a própria neta do cartorário, que foi entrevistada por mim, revelou, né, essa identidade. Ele era o personagem ali real. Exato. No romance ele se chama Bernardo, e na vida real ele se chamava Arthur Muniz, né? Era uma família que era dona do cartório do APU durante muito tempo. Hoje em dia o cartório já passou para outras mãos, já não está mais com a mesma família, mas a família ainda vive lá no APU. Inclusive essa pessoa que eu entrevistei, ela falou que depois que ela leu o romance, ela achou que não tinha nada tão pesado assim. Mas ela conta que na época que era criança, ela não podia nem mencionar o nome do romance que ela apanhava.
e as pessoas cochichavam sobre o romance, sempre longe das crianças, porque isso era um assunto meio proibido. O outro personagem que esse gerou praticamente uma pesquisa de detetive mesmo, era o padre, que se chamava Padre Emílio, né, no romance. No romance, ele dá algumas pistas de quem seria esse padre. E ele despista a gente com o nome Emílio, porque houve um padre aqui em Castanhal que se chamava Emílio. Então a gente automaticamente pensa. Aí eu vi que tu foste até pro livro do tombo, investigar quem poderia ser esse padre. Foi fazer pesquisa de arquivo mesmo. E embora tenha um padre chamado Emílio, não era ele, porque não batia com o do romance. Esse do romance ele já estava, de uma certa forma, idoso na década de 30. Né? Ele já tinha uma certa vivência aqui na cidade e tinha que ter passado muito tempo para ter uma prole de filhos e netos. O padre Emílio, que realmente existiu, acho que ele passou 2 anos na paróquia somente, então não era definitivamente ele. Mas ele dá pistas no romance. Ele diz que era um padre que veio da Itália, né? Ele dá pistas sobre as inclinações políticas desse padre, e aí eu saí buscando. E aí eu chego à figura do padre Salvador Tracaioli. Que inclusive dá nome a uma escola daqui da cidade, uma figura muito conhecida. Exatamente. Na história da cidade de Castanhal. Ele dá nome à rua também, além da escola. Os restos mortais dele estão aqui na Igreja Matriz de São José. Né? Em uma das paredes laterais da nave central está lá a sepultura, está a lápide do Salvador Tracaioli. Mas ainda assim eu fiquei intrigado, porque Salvador, quando em italiano geralmente Sim. é Salvatore. Isso. Encontrei arquivos já por Belém que falam da vinda de um padre chamado Salvatore Tracaioli. Então é justamente esse padre que passou um tempo em Belém e depois foi encaminhado aqui para Castanhal e foi pároco por 2 vezes. Dessa segunda vez ele já ficou até o falecimento dele e se tornou esse ícone na cidade que hoje dá nomes a escolas e ruas, mas que no romance é retratado dessa forma pelo Holanda Guimarães. Agora, uma ressalva muito importante precisa ser feita. Não se sabe exatamente se o que foi colocado no romance corresponde à realidade. Sim. O roman clé é um gênero que oscila entre realidade e ficção e ele deixa sempre o leitor em dúvida. Será que isso aconteceu? Será que isso não aconteceu? Aonde acaba a ficção e começa a verdade? E aonde começa a verdade factual e se afasta aqui da ficção? E nem sempre tudo é realidade, nem sempre tudo é ficção. Como dizia o Holanda, ficção e realidade vivem parede e meia. Então é isso. Exato. E ler o Chibé também é polêmica, né? Falando da história de Castanhal. É conhecer um pouco mais dessas representações e, sobretudo, vivenciar um pouco mais do que foi a cidade na década de 30. Zé, eu só tenho a te agradecer por esse encontro. Quem quiser ouvir novamente, né, basta entrar no Spotify, procurar o programa Poeticidade, né? Te agradeço. Você pode também assistir o nosso programa pelo YouTube, e alguns trechos vão ser publicados no meu Instagram, Giovanni Bello _. No próximo encontro, então, a gente continua esse bate-papo incrível sobre o romance Chibé. Obrigado, Zé, pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Agradeço pela tua tese, pelo teu trabalho e pela tua inteligência. Muito orgulho de ti. Muito obrigado, João.